Olá, pessoal, eu sou a professora Núbia e convido você para mais uma aula de geografia. Nossa aula de geografia hoje é sobre ecossistemas e biomas. Qual a diferença, né, entre os ecossistemas e os biomas? Um ecossistema, gente, é um conjunto de organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. O que é isso, né? Um ecossistema, ele é formado por elementos bióticos e abióticos. Bióticos, a palavra bio quer dizer vida, então por todos os seres vivos, e abióticos, abi é que não tem vida, então pelos seres que não têm vida. Quando nós falamos de ecossistema, então, esse ecossistema ele é formado por uma cadeia, por um conjunto de elementos, né? Esses elementos podem ser seres vivos, né? Como, por exemplo, a vegetação e a fauna, né? Os animais de uma determinada região. Além da fauna e da flora, ou seja, além dos animais e os vegetais, também compõem um ecossistema o solo, né, o clima dessa região, os micro-organismos, né, todos os seres decompositores, todos os parasitas, né, fazem parte desse ecossistema. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o ecossistema da Amazônia, eu estou me referindo não só à vegetação da Amazônia, mas eu estou me referindo a todo o conjunto que forma a Amazônia. Então, eu estou me referindo à vegetação, eu estou me referindo aos animais que vivem na região da Amazônia, eu estou me referindo ao solo, ao clima, ao relevo, né, daquela região. Então, todos esses elementos vão formar um ecossistema. Agora, quando eu falo de biomas, né, o que é o bioma? Um bioma, gente, é quando você está se referindo a um tipo de vegetação dominante. Então, o bioma já é específico do que? A vegetação em si. Então, eu tenho o ecossistema, que é o conjunto de fauna, flora e os seres abióticos, né? Eu posso ter um ecossistema aquático, eu posso ter um ecossistema terrestre, né? Dentro do ecossistema vai incluir também o que? O clima, né? Então, eu tenho, por exemplo, o ecossistema da caatinga, né? Então esse ecossistema ele é formado pelo quê? Pela vegetação, pelos animais da caatinga, pelo solo, né? Que é aquele solo arenoso, pelo clima, né? Que é o clima semiárido, o tropical semiárido. Então eu tenho todo um conjunto de elementos que vai dar origem ao ecossistema. Mas quando eu falo, por exemplo, do bioma caatinga, eu estou me referindo à vegetação da caatinga. Então, por exemplo, naquela aula nossa da semana passada, quando eu mostrei um mapa, né? Eu mostrei um mapa dos biomas. Eu mostrei um mapa que falava sobre o quê? Sobre a vegetação de cada região do Brasil, de cada território, né? De cada parte do território brasileiro. Então, para eu dar uma definição de ecossistema e uma definição de bioma. A definição de ecossistema, gente, é uma unidade, né, formada por seres bióticos e abióticos, fauna, flora, né, clima, relevo, tipos de solo. E se eu for falar de bioma, qual é a definição de bioma? Bioma, gente, é tudo que diz respeito à vegetação. E o que determina a vegetação que eu falei para vocês? O fator determinante da vegetação é o clima e o solo, né? Então, esses elementos é que vão dar origem a um determinado bioma.
A área, né? Não existe uma área específica para um ecossistema. Tem ecossistemas que são bem pequenos, né? Por exemplo, o ecossistema do Pantanal comparado ao ecossistema da Amazônia, né? Existe uma diferença grande. Da Amazônia é bem maior. Por exemplo, o ecossistema das florestas tropicais e o ecossistema dos desertos. Existe uma diferença em dimensão territorial. Já quando eu vou falar de um bioma, né? Um bioma, normalmente, quando você olha lá nos livros e tudo, ou pesquisa na internet, você vai ver que um bioma, ele é formado por grandes áreas que tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Isso é mais ou menos. Por quê? Porque a gente não pode definir como um padrão. Quais são os exemplos que eu posso citar para você de ecossistema? Por exemplo, a floresta ombrófila densa. O que é a floresta ombrófila densa? Semana passada nós falamos disso. É aquela floresta que mantém sempre verde, né? É aquela floresta que desenvolve em áreas de planaltos, de maiores altitudes, e que vai, por exemplo, desde uma samambaia, né, até, por exemplo, um pinheiro ou uma árvore de coníferas, né? Uma conífera. É um exemplo de bioma. Então, as florestas, né, ombrófila densa é um exemplo de ecossistema. Os manguezais é um exemplo de ecossistema, né? Existe o que? Uma vegetação específica, existe ali uma fauna específica, né? O solo é aquele solo bem alagadiço, é o ponto de encontro da água dos oceanos com a água dos rios. Então, quer dizer, existe toda uma característica específica do ecossistema. E aí o bioma, né? O que eu posso citar de exemplo de bioma? O bioma do cerrado, né? O bioma do cerrado é formado o quê? Pela vegetação do cerrado. E aí você tem o quê? Árvores tortuosas, árvores esparsas, de tronco grosso, né? As folhas aveludadas. É um exemplo que você tem, então, do bioma do cerrado. Além de falar de biomas e ecossistemas, eu quero falar com vocês sobre biodiversidade e hotspots. O que é biodiversidade? Bio, vida, diversidade da vida. Então, a biodiversidade, gente, são todos os seres vivos que compõem a biosfera. Aí, lembrando de biosfera, eu quero citar para vocês, né, que o maior ecossistema que existe no mundo é a biosfera. Né? A biosfera é formada pelos elementos bióticos e abióticos. Pela fauna, pela flora, é formada pelo solo, é formado pelo clima, é formado por micro-organismos, né? Então, biodiversidade, né, é o conjunto de todas as espécies que vivem na biosfera. Hotspots, gente, hotspots é o nome utilizado para designar os lugares de destruição, os ambientes naturais, né? Sejam os ecossistemas, sejam os biomas, ou seja, lugares onde a biodiversidade está sob ameaça, está em destruição. Esse nome, hotspot, foi utilizado, né, pela primeira vez por um ecólogo inglês chamado Norman Mays. Esse ecólogo, ele fez um estudo, né, um levantamento das áreas, né, dos ecossistemas mais destruídos, né, que mais estava sofrendo ameaça de extinção. E aí ele chegou a uma conclusão, né? Hotspots para ele são áreas, né? Quando ele começou a fazer esse estudo dele, ele definiu como hotspots áreas com 1.500 espécies endêmicas, né? Com mais de 1.500 espécies endêmicas, ou seja, aquelas que são específicas daquela região e que já perderam 3/4 da sua vegetação original, né? Ou da sua
fauna original. Então, imagina bem, 3/4 de 4 partes, 3 já foi destruída, né? Já foi completamente comprometida. Então, é uma região que está o quê? Extinta, né? Que já está desaparecendo. E, inicialmente, ele disse que só existia uma área, sim, no mundo, né? Que era a Mata Atlântica. Posteriormente, ele chegou à conclusão, né? Quando ele foi fazendo os estudos dele, já na década de 90, ele chegou à conclusão que existe muito mais, né, do que uma área de hotspot. Então, a partir de 1990, ele falou que era 10, depois ele já falou, aumentou essa área para 25, né? E posteriormente para 34 áreas. E hoje ele já concluiu o quê? Que a Mata Atlântica e o Cerrado, gente, o nosso Cerrado, são as duas áreas de maior destruição no mundo, né? Então, existem várias áreas que já estão bem degradadas, né? Que já passou por uma destruição muito grande, muitas espécies já foram extintas, algumas espécies até mesmo antes de serem conhecidas, mas de todas as áreas no mundo todo, né? As mais comprometidas é a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro. Então, são as duas áreas consideradas como hotspot no mundo, né? As maiores no mundo. Mas, além dessas duas, existem mais 32, né? Então, ao todo, são 34 áreas no mundo que estão ameaçadas de extinção. E a pior delas é o nosso Cerrado e a Mata Atlântica. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curte a nossa aula e na próxima semana nós continuamos a falar sobre esse tema importante, né, que é a destruição e a necessidade, né, de um desenvolvimento sustentável pensando nas gerações futuras. Até nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.